Olá a todos, aqui é o professor Roberto Santos da Odin Treinamentos. Na aula de hoje veremos dois dos riscos elétricos que faltaram ver na nossa última aula. Então vamos ver arcos elétricos e campos eletromagnéticos. Iniciando por arcos elétricos. Arcos elétricos. Eles acabam formando radiações térmicas que podem chegar às temperaturas de 20.000 graus Celsius. Vapores metálicos, os chamados fumos metálicos, oriundos de solda, faiscamento e explosões por curto-circuito. Então, esses arcos elétricos, eles vêm a ser uma descarga atmosférica ou um arco voltaico, onde uma chave seccionadora é manobrada. Os efeitos dos arcos elétricos. Eles podem causar lesões térmicas, queimaduras, quedas e fraturas, danos ao sistema respiratório devido à inalação de fumos de solda, danos ao sistema ocular com a perda parcial ou total da visão. O arco voltaico é a passagem da corrente elétrica por um meio isolante. Ocorre devido à ionização do meio isolante, tornando condutivo. O meio isolante torna-se um condutor devido à presença de um campo elétrico intenso que forma os íons condutores da eletricidade. Então, como exemplo, para a formação de um arco elétrico, é necessário que haja uma diferença de potencial, chamada de dBp, entre dois pontos. Então, temos um corpo cuja carga elétrica é positiva e aqui um corpo cuja carga elétrica é negativa ou nula. Entre esses dois pontos vai haver um campo elétrico, que vai ser proporcional tanto quanto à distância quanto a carga acumulada, a diferença de carga acumulada entre os corpos. Então, esse campo elétrico ele vai ter um valor fixo, só que a distância entre os pontos aqui acaba sendo um fator relevante na formação dos íons. Então, quando essa distância entre os potenciais aqui que eu chamei de 1 kV, um potencial positivo, e 0 volt, um potencial negativo, negativo entre aspas, o 0 volt. Essa distância for uma distância considerada pequena, vai haver grande formação de íons. Se for uma distância grande, maior, haverá pouca ou nenhuma formação de íons. Então, o material que antes era isolante, ele passa a se tornar um condutor, graças a essa proximidade entre os dois pontos, entre o potencial aqui positivo e o dito potencial negativo. Então, o arco elétrico, como ele se forma aqui? Na chave seccionadora, temos aqui a chave sendo manobrada, então eu tenho um terminal da chave que está ligado no potencial de 1 kV e o outro potencial da chave que não está ligado a potencial nenhum. Eu posso dizer que o potencial é nulo ou neutro. Tá? Aqui eu coloquei um zero só para referenciar a essa diferença de potencial existente aí entre os terminais da chave seccionadora. Então, quando eu aproximo aqui, eu desço o terminal móvel da chave seccionadora, a fim de fechar a chave, começa a se formar íons aqui devido à presença do campo elétrico aqui nessa região. Então, o campo vai estar presente entre o terminal que eu chamei de terminal positivo ou 1 kV e o terminal aqui que eu chamei de negativo ou 0 volt. Tá? Então vai surgir uma grande quantidade de íons aqui durante o fechamento da chave e essa quantidade de íons tende a aumentar. Então, dependendo da distância aqui que essa chave se encontra, antes dela ser realmente fechada, manobrada, vai se formar um arco voltaico aqui já, vai ocorrer o arco elétrico e fazendo com que a corrente do arco elétrico acabe tendo um valor consideravelmente alto. Tá? Então é assim que se forma o arco elétrico, o arco voltaico de uma chave seccionadora. Já as descargas atmosféricas, elas ocorrem devido à ionização do ar, que é causada pelo campo elétrico
presente entre a nuvem que está carregada e o solo. Vamos falar agora do último risco elétrico abordado aqui nesse curso, que seria o campo eletromagnético. Campos eletromagnéticos são gerados pela passagem de corrente alternada em um condutor. O princípio da indução eletromagnética mostra que campos podem induzir potenciais em elementos condutores, ocasionando também o surgimento de corrente elétrica alternada nesse. Temos aqui dois exemplos da ação eletromagnética no meio condutor. Então temos aqui a corrente elétrica circulando por um condutor, ou seja, a corrente elétrica passando pelo condutor e ao mesmo tempo gerando um campo eletromagnético aqui em volta do condutor. Então temos a corrente alternada gerando o campo eletromagnético. Nesse outro caso, temos um campo eletromagnético envolvendo um material condutor e gerando a diferença de potencial. Tá? Então, esse é o caso do campo variante gerando uma DDP. Temos aqui um exemplo típico da chamada descarga indireta, descarga atmosférica indireta, onde uma descarga aqui numa das linhas vai causar um aumento de potencial na outra linha devido à proximidade e à influência do campo eletromagnético presente, que vai aumentar consideravelmente devido à descarga atmosférica. Tá? Então, essa distância aqui entre as linhas de transmissão de energia é uma distância considerada segura. Então, nessa figura temos uma representação de uma linha de transmissão de energia, onde a influência de uma linha aqui da cor laranja na linha de cor verde. Então ocorre a descarga aqui na linha de cor laranja, a chamada descarga direta de um raio, e devido à passagem da corrente elétrica aqui que aumenta o fluxo, vai ter um aumento no campo eletromagnético aqui em volta, nas redondezas, nas proximidades da linha em cor laranja. Então essa distância aqui acaba sendo irrelevante devido à presença da descarga atmosférica nessa linha de cor laranja. Então vai fazer com que surja um campo eletromagnético de alta intensidade, provocando um aumento na DDP, na diferença de potencial, na linha da cor verde. Tá? Então a descarga aqui direta na linha de cor laranja, causando a descarga indireta na linha de cor verde, tá? Devido à presença do campo eletromagnético aqui mais intenso agora, e devido à pequena distância aqui entre as linhas de transmissão. Agora vamos aos efeitos do campo eletromagnético. Então o campo pode causar disfunção nas glândulas, tá? Disfunção glandular, tumores, mas ainda se encontra em estudo, estudo de casos, não há nada definido ainda, Disfunção em aparelhos como marca-passos, amplificadores auditivos, dosadores de insulina, entre outras coisas, Queimaduras provocadas por objetos metálicos em contato com o corpo, Então a pessoa tem um objeto metálico, uma prótese, na perna, ela pode sofrer queimaduras devido à presença do campo eletromagnético intenso. Ou então a pessoa usa uma aliança. Essa aliança vai representar um curto-circuito a ser percorrido por uma corrente. E esse curto-circuito acaba gerando uma corrente elevada. E essa corrente elevada acaba gerando um grande efeito Joule. E aquece também o dedo do usuário. Então é isso, pessoal. Estejam à vontade aí para tirar suas dúvidas. Então lembrem de baixar o material na pasta chamada biblioteca, e façam suas perguntas no fórum específico de dúvidas. Bons estudos e até mais.